Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai dar continuidade ao capítulo de paralelismo de planos, que é o capítulo 4. Na aula passada a gente iniciou a demonstração desse teorema 2, porém a gente só deu a existência, né? Ele é um teorema de existência e unicidade. A unicidade ela ficou para a gente fazer agora, nesse primeiro vídeo dessa sessão de vídeos. Então vamos relembrar aqui o enunciado do teorema e ver do que se trata a unicidade. O teorema 2 ele é um teorema clássico, ele diz o seguinte: por um ponto A exterior a um plano dado alfa, então você tem um plano dado alfa e um ponto A exterior a ele, então por esse ponto passa um único plano beta paralelo a alfa, ou seja, dados um plano e um ponto fora dele, por esse ponto passa um único plano paralelo ao plano dado, certo? Então, a existência desse plano paralelo a beta, né, passando por A, paralelo a alfa passando por A, e unicidade. A existência já foi provada aqui inicialmente, agora a gente vai fazer a unicidade. Para a unicidade, então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que dados esse plano alfa e o ponto A exterior a ele, a gente vai supor que existem dois planos, beta 1 e beta 2, paralelos a alfa, passando por A. Aí a gente vai supor que existem esses dois planos distintos, né, e vai cair numa contradição. Então é feita por contradição essa prova. A gente vai supor que existem dois planos distintos nessas condições, beleza? Então bora lá. Vamos fazer aqui a unicidade. Então, inicialmente a gente vai supor que existem dois planos distintos, beta 1 e beta 2, paralelos a alfa, ambos passando por A. Então, vamos lá. Suponha, então é feito por contradição. Essa é a hipótese de contradição. Suponha que existam dois planos, beta 1 e beta 2 distintos, beta 1 e beta 2 distintos, certo? Tais que ambos são paralelos a alfa e ambos contêm o ponto A. Então, tais que beta 1 é paralela a alfa, certo? E passa por A, com A pertencente a beta 1, beleza? E beta 2 também paralela a alfa, e beta 2 também paralela a alfa, passando por A, com A pertencente a beta 2. Certo? Essa é a nossa hipótese de contradição, né? A gente está supondo que existem dois planos distintos, beta 1 e beta 2, ambos paralelos a alfa, passando por A. A pertence a beta 1, A pertence a beta 2 e ambos são paralelos a alfa, certo? Bom, agora vamos olhar para a posição relativa entre esses dois planos. Por quê? Esses dois planos, beta 1 e beta 2, são distintos, certo? Logo, ou eles são paralelos ou eles são transversais. Porém, eles têm um ponto em comum, que é o ponto A. O ponto A pertence aos dois. Logo, não podem ser paralelos. Desse modo, eles são transversais. Então, olha só, temos que, necessariamente, nessas hipóteses, temos que beta 1 e beta 2 são transversais. Transversais. Certo? Bom, vamos fazer aqui uma representação rápida dos dois planos. Então, a gente teria dois planos paralelos. Desculpa, a gente teria aqui o plano alfa, né? Aí o que a gente teria aqui o plano beta 1 paralelo a alfa e o plano beta 2 paralelo a alfa. Aqui, o desenho, como ele vai sair de uma hipótese de contradição, ele pode ficar um pouco confuso, porque ele vai satisfazer algumas hipóteses de contradição, mas isso não tem problema. O desenho é só um acompanhamento, né? Essa aqui é uma representação hipotética, só para facilitar na escrita, né? O desenho não prova nada, né? Então, olha só, a gente tem o plano alfa e a gente tem dois planos distintos paralelos a alfa. Então, suponha que beta 1 aqui é paralela a alfa e suponha que beta 2 é paralela a alfa, certo? Bom, esses dois planos são transversais. Então, seja R a reta de interseção entre eles. A interseção entre eles dá uma reta, pois são transversais. Então, aqui estaria a reta R, certo? Aqui estaria a reta R, a interseção dos dois. Beleza? Então, a gente tem que esses dois planos aqui, e o ponto A
ele pertence aos dois planos, logo ele pertence à reta R. Então aqui estaria o ponto A, certo? Ele pertence à reta R, pertence aos dois planos. Então, beta 1 é paralela a alfa, beta 2 é paralela a alfa, A pertence a R, ou ainda A pertence a beta 1 e a beta 2, certo? Esses planos são, por hipótese, transversais nessa hipótese. Agora, como a gente fez essa suposição, a gente tem que cair numa contradição. Essa contradição ela vai ser feita a partir do momento que a gente vai tomar uma reta S. Então, agora a gente constrói argumentos para cair em contradição, certo? A gente vai pegar uma reta S contida em alfa, não paralela a R. É a partir dela que vai surgir essa contradição, certo? Para entender o porquê ela foi tomada dessa forma, é só no desenvolvimento, depois que a gente vê toda a demonstração. Então, considere uma reta S contida em alfa. Então, a gente vai considerar, vai tomar essa reta dessa forma, porque ela vai nos dar uma contradição, que vai contrariar a hipótese nossa. Considere uma reta S contida em alfa, não paralela a R. Tal que S não é paralela a R, certo? É isso que a gente vai fazer inicialmente. Bom, agora, para cair nessa contradição, a gente vai considerar um plano auxiliar aqui. Uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano, certo? Em particular, a gente vai considerar o plano gama determinado pela reta S e o ponto A. Ou seja, qualquer reta e um ponto fora dela, como o ponto A está fora de S, uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano, certo? Então, a gente vai chamar esse plano determinado por SA de gama. Certo? Esse plano existe, né? Reta e ponto fora dela sempre determinam um plano. Então, seja gama, esse aqui é um plano auxiliar também, a partir da reta S. Né? Seja gama o plano determinado, olha só, determinado por S e A. Determinado por S e A. Então, esse plano aqui. Plano gama, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer análise de posição relativa entre o plano gama e os planos beta 1 e beta 2. Então, vamos olhar gama com beta 1, gama com beta 2, certo? Aí, o que eu posso afirmar sobre o plano gama e beta 1? Bom, pelo desenho, intuitivamente, a gente percebe que eles vão ser transversais, né? Mas a gente tem que justificar, porque dois planos são coincidentes, paralelos ou transversais. Aqui eles vão ser transversais porque eles vão ser distintos, existem pontos que estão num e não estão no outro, e aí eles não podem ser paralelos, porque o ponto A pertence aos dois planos, certo? Então, olha só, o que a gente vai notar é que o plano gama, olha só, já argumento o porquê. Temos que o plano gama e beta 1 são transversais. Certo? Por quê? Porque eles são distintos. Basta você ver que tem pontos que estão um e não está no outro. Eles são distintos. Com A pertence a ambos. A pertence ao gama, por construção, né? E A pertence também ao beta 1 aqui. Então, com A pertencente a gama inter beta 1. Ou seja, essas duas condições nos dão que eles são transversais. Se são transversais, a interseção dá uma reta. Vamos chamar essa reta de T. Então, seja T a reta de interseção desses dois planos transversais. Certo? Então, seria essa reta aqui, ó. Hipoteticamente, seria essa reta aqui, ó. T. Certo? Bom, o que eu posso falar sobre essa reta? A reta T é paralela a S. Por quê? Vou afirmar primeiro, a gente justifica. Temos que T é paralela a S. Por que elas são paralelas? Porque elas estão contidas no mesmo plano e a interseção é vazia. Pois, em que plano essas retas estão contidas? Elas estão contidas no plano gama, né? T está contida em gama e S também está contida em gama, né? Por construção aqui. S está contida em gama. Então, ambas estão contidas em gama. E, além disso, a interseção entre elas é vazia. Não é possível que tenha um plano que está num e está no outro, porque elas estão contidas em planos paralelos, certo? Com interseção entre T e S vazia,
beleza? Bom, a interseção entre elas aqui é vazia, se você quiser justificar, porque T está contido em beta 1, que por hipótese é paralela a alfa, que contém S, ou seja, ambas estão contidas em planos paralelos, então a interseção é vazia, certo? Assim, o que eu posso afirmar aqui? Se... Olha só, aqui são as afirmações sobre essa reta T que eu estou fazendo, elas vão ser úteis, vocês já vão entender por quê. Assim, como a gente supôs isso, que S não é paralela a R, agora que a gente está usando isso aqui, segue que T é distinta de R. Por que T é distinta de R? Porque vale isso, é uma contrapositiva. Se T fosse igual a R, eu teria R paralela a S, né, que iria contrariar isso aqui. Ou seja, não isso implica não isso, né? Vale a contrapositiva aqui, beleza? Se T fosse igual a R, eu teria R paralela a S contrária a isso. Então, isso implica isso. Então, eu tenho que T é paralela a S e T é distinta de R, certo? Bom, essa é a construção sobre a reta T, interseção de gama com beta 1. Agora, vamos olhar para a interseção de gama com beta 2. Todo o desenvolvimento é análogo. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Analogamente, gama e beta 2 são transversais. O argumento é o mesmo, é semelhante, certo? Então, se são transversais, seja a reta de interseção entre eles. Gama interseção com beta 2. Certo? Agora eu estou pegando gama com beta 2. Bom, analogamente ao que ocorre aqui, ó, U vai ser paralela a S também. Temos que U é paralela a S também, de maneira análoga, certo? Logo, olha só, se eu tenho esse paralelismo e esse, eu vou ter que T é paralela a S, que por sua vez é paralela a U, certo? Se T é paralela a S e U é paralela a S, ou elas são paralelas ou coincidentes, porém elas têm um ponto em comum, com A pertencente a um ponto em comum. A pertence às duas retas, né? Aqui estaria a reta U. A pertence às duas retas. Logo, se A pertence às duas retas e elas são paralelas, né? Elas são paralelas ou coincidentes, necessariamente elas vão ser coincidentes. Assim, essas retas são coincidentes. T é igual a U, certo? Se T é igual a U, o que eu posso afirmar? Essa afirmação é importante. Ó. Se T é igual a U, eu vou ter o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. T está contido em beta 1, certo? Por causa dessa igualdade. E além disso, T, que é igual a U, está contido em beta 2. Logo, beta 1 inter beta 2 vai ser igual a T. Por quê? T está contido em ambos, está na interseção. Porém, a interseção é no máximo uma reta, porque são transversais. Logo, a interseção dá uma reta desses dois planos, certo? Porém, eu já vi que a interseção entre beta 1 e beta 2 dá uma reta, e é a reta R. Porém, aqui eu consegui chegar que a interseção dá uma reta T. Logo, pela unicidade, essas retas seriam coincidentes, certo? Porém, pela construção que a gente fez, essas retas são distintas, ou seja, essa interseção da R e essa interseção da T, aqui, R e T, com R diferente de T, distintas, com R distinta de T. Isso nos dá a contradição, o que contraria a unicidade da interseção de dois planos transversais dá uma única reta. A unicidade de beta 1 interseção beta 2 C igual a R. Essa é a contradição. Essa contradição surgiu da onde? Do fato que a gente supôs que existissem dois planos paralelos a alfa passando por A. Ou seja, portanto, existe um único. Portanto, existe um único plano paralelo a alfa passando por A. Essa é uma demonstração relativamente longa e aqui estão todos os detalhes dela. Se tiver alguma dúvida, é só me contactar, beleza? Não é uma demonstração trivial, até então ela é a mais complexa desse curso, né? É isso aí, beleza?